E aí, ela só me falava assim, não, foi muito bom ter descoberto antes e tal. E eu, assim, arrasada por dentro. Eu tô vivendo isso e você tá me dizendo que é bom. E eu já agoniada, porque ela só dizia que foi muito bom ter descoberto antes e que não sei o quê. E que eu ia ter que ser internada, coisa que eu tava adiando, né? Desde de quarta-feira eu tava adiando, né? Pra ir pro hospital, pra não precisar ser internada. E aí na quinta-feira fui pensando que seria... Eu até pensei que fosse descolamento de placenta, porque tudo eu olho no Google. E o Google tava me informando que alguns sintomas que eu tava sentindo era bem parecido com o deslocamento de placenta. E tal. Mas eu achei que poderia ser qualquer coisa, menos aquilo que eu tava vivendo. Gente... E ela tentando, assim, me acalmar de um jeito que tava me deixando mais nervosa e mais angustiada. E aí ela tava lá no computador e aqueles olhos tudo me olhando e eu, assim, desconfortável e ao mesmo tempo pensativa. E aí eu falei, eu levantei assim, eu vou no banheiro, eu vou beber água e saí. Aí eu encontrei a Alexandre no meio do caminho com a água, que ele demorou um ano, parece que tava cavando um poço pra voltar. E eu encontrei ele no meio do caminho e aí quando eu encontrei ele, o que eu tava segurando na sala, eu despenquei naquele corredor, naquele hospital, e a enfermeira falou assim, você tá passando mal? Eu falei, não. Ela, você quer água? Ele tinha acabado de me dar água, eu falei assim, eu tô bebendo aqui. Ela, você tá bem? Você não quer sentar? Não, eu falei, não, eu quero respirar um pouquinho. E fiquei ali, meio que sem saber o que fazer. E ela trouxe, aí a outra médica trouxe os documentos, né, que ela tinha impresso pra mim. E aí eu falei, Alex, vai lá procurar ver, saber o que é que tem que fazer, porque eu não sei onde é que tem que mudar esses documentos. E aí ele foi, pegou, a gente voltou na recepção, ele assinou os documentos que tinha que assinar. A gente ficou um tempo esperando pra ser levado pros quartos, né, que a gente ia ser internado. E eu só sabia assim, gente, eu só sabia chorar. E eu não sei nem o que te dizer, quantas coisas passam na minha cabeça. E eu posso te dizer que eu passei tanta coisa, eu não conseguia avisar ninguém. Eu só conseguia avisar a Valkyria, que é uma irmã minha em Cristo que eu tenho, de lá de Salvador. A gente é muito próxima, e ela é próxima da minha família, né, da minha mãe e dos meus pais. Eu falei assim, Valkyria, tá acontecendo isso e isso, vai lá em casa e fala com a minha mãe, porque eu não consigo falar com ninguém hoje. Eu nem sei se eu vou conseguir te responder. Quando eu conseguir, quando eu der uma melhorada aqui, eu falo com você e falo com eles. E na minha cabeça passou tanta coisa, sabe? Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou avisar a todo mundo que sabia que eu tava grávida? E vai todo mundo perguntar como é que tá o bebê. E eu vou ter que explicar tudo isso que eu tô vivendo, sabe? As pessoas que comemoraram comigo quando descobriram que eu tava grávida, eu vou ter que falar mesmo pra essas pessoas que eu tive que tirar o bebê. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que voltar pra igreja, eu tenho que ir pra igreja e o pessoal vai me perguntar cadê o bebê, eu vou ter que explicar, Deus, eu não vou pra igreja mais. Eu não vou mais pra igreja. Assim, em algum momento do meu coração eu senti que eu tinha minha fé tinha esfriada, sabe? E eu fui pro quarto assim, arrasada. Não queria olhar pra ninguém, eu só sentia que tava todo mundo me olhando e todo mundo querendo saber por que eu tava chorando. Eu entrei naquele quarto, é muito difícil, assim, sabe? Eu entrei naquele quarto, por causa de mulher grávida. E outras já tinham tido. E outra tava esperando e eu no quarto e o pessoal me olhando, você sabe, né? Porque eu não tinha barriga de grávida. Entrei com uma coisa assim, muito inchada de chorar e o povo assim, né? Querendo saber por que eu tava ali. E aí eu deitei na cama e ao redor da minha cama tinha uma cortina, né? Aí eu falei, Alex, eu não quero falar com ninguém. Aí ele foi e fechou as cortinas no quarto e eu fiquei ali. Tentando absorver a situação, e aí eu já tinha deitei um pouquinho ali na cama e fui como é que eu posso dizer? Fui aliviando aos pouquinhos, né? E aí, gente, eu tô sem suporte, meu suporte de mesa, sabe? Eu quero gravar esse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês. É porque às vezes dá vontade de gritar, sabe? Pra todo mundo ouvir o que eu tô sentindo e ao mesmo tempo eu não quero falar com ninguém. Mas eu sei que tem pessoas que estão fazendo pela mesma coisa que eu, sabe? E eu queria compartilhar pra essas pessoas. Eu não queria, eu sou coitadinha, não. Eu queria que essas pessoas soubessem que eu também tô passando por isso, que não é fácil, sabe? Que a gente acha assim, poxa, só tá acontecendo comigo, por que comigo, sabe? E é muito bom ter essa experiência, enfim. Eu cheguei no quarto, deitei no quarto e fiquei, né? E aí meu esposo ficou lá um tempinho comigo, só que ele precisava
vim em casa pra poder pegar as coisas dele, que ele ia ter que se internar comigo, que aqui onde eu moro, né, meus pais moram muito longe, então eu não tenho nenhum suporte familiar, então no meu caso seria ele. E aí ele veio em casa, quando ele saiu, veio uma menina, né, que tava na cama em frente à minha, só que ela era visitante, ela não era paciente. E aí ela veio e falou assim, poxa, eu passei por você pelo corredor, eu senti uma vontade muito grande de te abraçar. Mas aí eu fiquei com vergonha. Aí eu tava ali em frente e fiquei assim, Deus me mandando vir aqui te dar um abraço muito forte, porque você tava precisando de um abraço. Eu não conseguia abraçar nem meu esposo, assim, eu fiquei tão arrasada, ele não sabia o que fazer, ele só queria me abraçar, me consolar de algum jeito, e eu não conseguia, eu travei assim. E ela veio falar comigo, Deus mandou vir aqui te dar um abraço muito apertado, te dizer que eu sou uma tempestade. Eu não sei o que é, mas ele disse que no tempo certo. E aí eu fiquei, né? Aí ela falou assim, uma coisa assim que cortou assim de uma maneira no meu coração. Ela falou assim, ele falou que não é pra você se afastar dele, mas você não se afastar dele, né? Porque eu tinha botado no meu coração que eu ia dar um tempo da igreja por conta daquela situação, porque eu não saberia o que fazer depois daquela situação e como é que eu ia contar as irmãs da igreja, as pessoas que estavam muito felizes com aquela notícia, né, de que eu seria mãe. E aí ela falou isso e cortou assim, desceu no meu coração com uma espada que saiu me cortando por dentro, né? Quando ela falou assim, Deus falou que não é pra você se afastar dele. Ela me deu um abraço muito forte. E eu chorei muito, né? Porque eu tava já me controlando pra não chorar mais. E ela me abraçou e eu despenquei de novo. E ela saiu falando, amanhã eu venho aqui visitar. E a colega veio te visitar também. Só que no outro dia a paciente que ela veio visitar foi transferida e ela não veio mais. E aí eu dormi. Esse dia, na verdade, eu não consegui dormir, gente. Quando eu choro, eu fico com o meu rosto muito doendo. O osso do meu rosto dói muito. E ninguém queria me dar remédio pra dor. E eu me deixar de jejum até o outro dia seguinte. Eu não tinha comido nada, eu tava com muita fome, ainda tava grávida. Então a gravidez tava me dando muita fome. Até que decidiram 10h30 da noite me dar um copo de café com pão. Que ainda comi 2, que eu tava morrendo de fome. E assim foi, a noite foi terrível pra mim. E quando chegou no outro dia, esse vídeo vai ser enorme, tá, gente? Eu não queria fazer um vídeo grande. No outro dia, chegou de manhã, Alexandre veio em casa, assim que a gente acordou cedo, o hospital horrível, né? A criança tava chorando a madrugada toda e eu não conseguia dormir porque eu só ouvia o choro da criança e o batimento cardíaco da outra criança. E aí você fica pensando no seu, né? E as pessoas te perguntando, cadê? Se você vai ter ou se você não vai ter. Se você vai ter ou se você já teve. Isso tudo me incomodava. E aí, Alex me saiu, quando ele saiu, foi pra casa, a enfermeira veio e falou assim, toma banho correndo aí, que o maqueiro já vem te pegar pra te levar pra sala de cirurgia. Aí eu tomei banho correndo e saí. Aí o enfermeiro pediu pra tirar a xuxinha do meu cabelo, gente, eu abri meu cabelo, que parecia que é uma mata atlântica, assim, ele falou assim, não pode ir com xuxinha pra sala de cirurgia. Eu falei, moça, eu vou ter que ir assim. Aí eu fui, né, então parecendo uma maluca da cadeira de rodas, mas eu fui com o meu coração assim, apertado. Sabe, quando eu tava conversando muito com o Valqueira, o que queria me trouxe assim, né, na cabeça a passagem de Abraão, né, que quando Abraão vai entregar seu filho em sacrifício. E aí eu fui naqueles corredores daquele hospital, assim, meu Deus, como se eu tivesse me sentindo como Abraão, levando meu filho, sabe, como uma primícia, sabe, e eu realmente fui com meu coração na mão. Eu acho que eu senti, assim, aquele desespero que Abraão sentiu, assim, quando tava levando seu filho pra sacrifício, assim, sabe? Eu me senti quando eu subi naquela cama, naquela cama de hospital, né, da cirurgia. Eu me senti como se eu tivesse subido do holocausto que eles faziam naquela mesa, que eles sacrificavam os animais, né, em sacrifício a Deus. Eu me senti como se eu tivesse subido ali, sabe? Entregando meu filho em sacrifício a Deus. E realmente eu entreguei antes de entrar na sala de cirurgia. E o anestesista falou comigo, né? Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Antes de entrar na sala, vai dar tudo certo. Vai ser tudo tranquilo. E ele tentando me acalmar, assim, era homem de Deus, assim, pelo pouco que eu vi. Então, assim, em todos os momentos de alguém do Senhor ali do meu lado, né? E assim, foi muito difícil. Muito difícil. E aí... E aí eu fiz a cirurgia e o pós-cirurgia foi péssimo, porque eu tomei a hack e daí eu fiz praticamente não, eu fiz uma cesárea.
né? E o pós-cirurgia pra mim foi terrível. Porque eu acordei da cirurgia no meio do corredor. Na hora que eu saí da sala, eu lembro que eu acordei. E aí eu só via o teto branco do hospital e vi que tinha um homem e uma enfermeira comigo, uma mulher. E eu meio atordoada, acordada, ouvindo o que eles estavam falando. Me pergunte o que se eu lembro o que eles estavam falando, não lembro. Eu tava ouvindo o que eles estavam conversando e olhando pro teto e tal e tal. Aí eu senti na hora que eles me tiraram da maca e me botaram em outra. Não lembro como. Quando eles me botaram em outra maca, eu apaguei de novo. Só que eu fui acordando gradualmente. Acordava e voltava a dormir, acordava e voltava a dormir. Só que eu ainda tava assim meio grogue, eu não sabia quem tava ao meu redor. E eu fazia a pergunta. Eu não sabia como chamar a enfermeira, eu fazia a pergunta no ar. Pra ver se alguém me respondia. Aí eu perguntava assim, ai, que hora é essa? Aí teve uma hora que ficou silêncio assim, aí acho que a mãe da menina que tava em frente a mim falou assim, 10h30. Aí eu pagava de novo. Aí eu perguntei outra coisa, ela, assim, aí eu olhei aí meu celular tava tocando demais. Aí acho que ela falou comigo, aí eu pedi ela pra pegar o celular, ela me deu, eu botei o celular assim bem pertinho de mim, porque eu não conseguia levantar. Porque minhas pernas, eu não tava sentindo as pernas do quadril pra baixo, eu não sentia nada. E aí ela me deu o celular, eu botei assim, só que eu não consegui responder ninguém, apaguei de novo. Aí quando eu consegui pegar o celular pra responder alguém, aí eu perguntei assim, que sala que eu tô? Tipo assim, meio assim, tipo meio grog mesmo, sabe? Aí ela, no sala tal, X tal. Eu falei, aí eu peguei e mandei mensagem pro povo. Eu fui pra sala de cirurgia, a Alexandre nem sabia que eu tava na sala de cirurgia. Acho que umas 11 horas, 11 e pouco, eu consegui mandar uma mensagem pra ele, pra dizer que eu já tinha saído da cirurgia, enfim. E aí, minha filha, pense, o que ninguém te conta de um pós-cirurgia, de um pós-cesárea, peraí. O que ninguém te conta de um pós-cirurgia, quando você perde um bebê, o quanto é difícil pra você estar em uma sala cheia de mãe, cheia de grávida, um bebê no colo ou prestes pra dar luz. Quanto difícil é pra você que perdeu um filho, mesmo sendo novinho, como o meu era. Eles botam um aparelhinho, né, na barriga da grávida e fica ali durante 20 minutos ouvindo, né, os batimentos do bebê. E eu, ali na cama ao lado, tendo que ouvir os batimentos do bebê dos outros. Ouvir o choro do bebê dos outros. E pensar que eu fiz uma cesárea sem filho. Eu fiz uma cesárea. Eu entrei naquela cirurgia para fazer uma cesárea e saí sem um bebê. Eu estou tendo que ter um pós-operatório, um pós-parto, sem ter um bebê. E eu tô vivendo um processo de uma grávida que fez uma cesárea, tá tendo que ter um cuidado em casa e um resguardo em casa. E sem ter um bebê. Eu fui cortada e eu vou ter uma cirurgia pro resto, uma cicatriz pro resto da minha vida. Para um bebê que não vai existir. Por um filho que não vai existir. E toda vez que eu me olhar no espelho e eu ver essa cicatriz, eu vou ter que lembrar do que eu passei e do filho que eu perdi por toda a minha vida. Porque talvez se eu perdesse ele, um aborto espontâneo, talvez, por mais que eu sofresse, talvez eu não, um dia, eu conseguisse não sentir tanto, mas agora eu vou ter uma cicatriz de algo que eu vou ter que, toda vez que eu olhar, lembrar o porquê daquela cicatriz. E eu perdi uma trompa. E descobri nesse meio tempo que eu tô com mioma. E eu vou ter que me cuidar ainda mais, que nada pra mim vai ser mais normal como antigamente. Vou ter que estar sempre em acompanhamento médico, porque eu descobri que a gravidez das trompas, ela vem de família. Minha tia perdeu as duas e nunca pôde ter filhos. Perdeu 3 gestações e nunca pôde ter filhos. Assim, na minha família tem muito ovário policístico, mioma, gravidez nas trompas, e tem pessoas que não podem engravidar. Então, se
São coisas que vêm da família em genética, sabe? Que eu tenho que ser acompanhada daqui pra frente. E aí, nada vai ser mais normal pra mim. E aí, eu falei com o Alexandre, né, conversando com ele, eu não sou mais velho que o momento rodado. Sabe aqueles carros que chegam da concessionária, mas por algum motivo tem que trocar peça por outra, ou então é batido e tem aquele amassado que não tira de qualquer jeito. É como eu tô me sentindo. Tendo que ficar 30 dias de resguardo. Não posso sair de casa porque o único automóvel que eu tenho é uma moto que eu não posso subir. E eu não vou pegar ônibus. Nem me fale, pega um ônibus e vai passear pela cidade. Não. Então vou ter que ficar 30 dias em casa. 30 dias em casa eu vou ter que ficar sem fazer nada. Por um resguardo que eu... Por um cesárea que eu não tive filho, gente. Você sabe como é doido isso? Você sabe como que eu estou me sentindo? Não tem horas que eu tô muito bem, mas tem horas que eu vem todas aquelas cenas na minha cabeça e eu fico arrasada. Eu vou tirar ponto agora na quinta-feira, eu nem sei que dia é hoje. Eu tô tão perdido, desculpe o dedo na tela, que eu quero ver a data. Hoje é 16. 17 e 19, lá pra quarta-feira eu vou tirar os pontos. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá vendo o rostinho ainda? Eu ainda tô cheio de marcas. Vou ficar com a cicatriz de um filho que vai ser sempre lembrado. Foi o meu primeiro. As pessoas falam assim, Mariane, mas no tempo de Deus você vai ter outro, no tempo de Deus você vai gerar, mas você sabe o quão difícil é você ver o seu corpo e os sintomas da gravidez todos os dias. Você sabe que você está gerando uma vida dentro de você, que você está fazendo planos e que você está alegre e ao mesmo tempo com medo. E do nada, você sentir que aquilo se desfez. E as pessoas, da tentativa de me consolar, falam assim, Marina, você vai ter outro. No tempo certo de Deus, gente, um filho nunca mais substitui o outro. O filho que eu vou ter futuramente não vai substituir esse que eu perdi. Não vai. Essa foi a minha primeira gestação da minha vida toda, eu tenho 30 anos. Você sabe que, pra mim, de agora em diante, não vai ser tão mais fácil quanto uma menina de 20. E com todos os problemas que possam ocorrer por conta de algo genealógico, nesse decorrer de alguma gravidez que eu posso ter. Gente, você sabe, foi meu primeiro filho, foi meu primeiro filho que eu gerei. Foi meu primeiro filho que eu planejei, que eu sabe, que eu comecei a sonhar a partir do momento que eu estava grávida, que eu fiz planos, que eu já estava tentando moldar a minha vida, a minha rotina para a chegada dele, planos para roupas e enxovais. Foi meu primeiro tudo. Então, assim, não vai ser substituído pelo filho que eu vou ter futuramente. Não vai. E eu entendo as pessoas quando eles me confortam em relação a isso, mas eles só me deixam mais triste, porque eu tô sofrendo hoje. E eu tô sofrendo por esse filho. É um luto que eu tenho que superar por esse filho. Eu nem sei como vai ser o futuro, mas antes de chegar ao futuro próximo, eu tô em luto por esse. E é muito difícil. Eu digo que é muito difícil. Essa sexta-feira agora que passou, hoje é domingo, da madrugada de quinta pra sexta, eu não dormi. Porque fez uma semana que eu perdi um filho, sabe? Quando você sai da cirurgia com aquela sensação de vazio, porque todo dia eu conversava com meu filho na barriga. Todo dia, mesmo sabendo que talvez ele não estivesse me ouvindo, porque ainda estava sendo formados os órgãos. Mas todo dia eu conversava com ele. E eu saí da cirurgia, voltei pra casa com aquela sensação de que eu não tinha mais ninguém pra conversar. Maria, você tem seu esposo, mas eu tinha uma pessoa dentro da minha barriga. E não é a mesma coisa. E eu tô tendo que superar tudo isso. Eu queria dar uma notícia muito boa pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns poucos vídeos que eu consegui gravar nesse período dessa minha gestação. Gente, eu tava com 7 semanas, quase 2 meses, né? Quando eu fiz a retirada da trompa e a retirada
criança. E eu vou mostrar aqui pra vocês alguns poucos vídeos que eu gravei deles. Eu espero que você goste. Preocupante, amanhã são Presidente Prudente, em São Paulo, e Londrina, no Paraná, com chuva volumosa a qualquer hora do dia, e máximas de 26 e 27 graus. Em Curitiba, deve chover 70 milímetros, mais da metade do que é esperado para todo o mês de novembro. E em São Paulo, os 50 dos vídeos, né? Mas não que goste da situação, tá, gente? Só, enfim, só curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e vida que segue. Vamos para mais vídeos futuros. Eu espero que seja com boas e ótimas notícias para vocês. Obrigada, espero que vocês orem por mim nesse período de recuperação e nesse período de luto, porque eu estou sentindo é um luto. E espero superá-lo ele um dia. Beijos pra vocês, no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.